É, doutora Josi, Isso. como prefere ser chamada, Josi, então. E união estável, como funciona, né? E para ser essa união estável é preciso um registro em cartório? Evanir, essa pergunta é muito pertinente, né, para os nossos dias atuais. Muitas pessoas não sabem que ao permanecer inertes, né, fui morar junto, apresento para todo mundo como meu familiar, tenho ali o interesse de construir a família. O que é o interesse de construir a família, né? Apresentar como esposa, como companheira, já tem filhos ou não, mas está ali fazendo planos para que daqui a pouco venham filhos. Isso tudo configura uma união estável. Né? São os requisitos legais são um pouco mais genéricos, né, Evanir? Sim. Mas é ali, intuito de constituição de família, convivência contínua e duradoura, tá? Isso é o que a lei determina. Então, tendo isso, já são elementos suficientes para configurar uma união estável. Não necessariamente precisa morar junto, então. Não necessariamente, exatamente. E não também não o tempo, né? Não existe, as pessoas perguntam, mas eu estou morando há 2 anos, já é uma união estável? Não, a gente precisa olhar como um todo, porque a lei do direito de família, ela é muito genérica, né? Porque cada família é uma família. Então, eles nos dão nortes e, com base nesses nortes, a gente vai avaliar caso a caso. A gente vai avaliar se essas pessoas, se a sociedade vê como uma família, se elas se apresentam para a sociedade como uma família, isso pode sim ser constituído uma união estável. Quando é que é um problema? Quando as pessoas não configuram, não formalizam a união estável, e como é que se formaliza, né? A gente pode ou fazer um contrato particular, né? Posso eu sentar aqui, sento aqui com o Evanir, sento aqui com a Amanda, faço um contrato, estabeleço ali minhas regras, né? Bem simples, bem coloquial, e assino as duas partes, já é um contrato particular e já faz prova de uma união estável. Mas a gente sempre recomenda que as pessoas vão até um tabelionato e constituam por escritura pública. Por quê? Porque assim tu já dá publicidade ao ato, né? E ela tem mais valor frente a terceiros, né? Quando tu traz o ato para o cartório, tu está informando a todos, é um ato público de que tu tem uma união estável. Aí tu vai eleger o teu regime de bens, né? Essa era uma pergunta que eu ia fazer, doutora, até uma dúvida pessoal. Ter união estável já define um regime de bens na união estável? Aí é essa a importância da inércia, porque se a gente não faz nada, se a gente só vai morar junto e não estabelece isso, deixa o carro andar, naturalmente vai cair no regime da comunhão parcial. E a comunhão parcial, ela requer que a partir do momento da união... A partir do momento da união, divide tudo que for adquirido no esforço comum. Então, qual é o problema? As pessoas não formalizam, né? Às vezes por desconhecimento, às vezes porque ficam protelando, e aí corre o carro e aí já se tem uma união estável. Quando é que dá o problema? Quando vem o rompimento. Aí, mesmo que tu não tenha a união estável constituída, é possível entrar com uma ação para o reconhecimento da união estável, né? E aí tu vai fazer provas, né, em relação a isso, mas hoje em dia prova com Instagram, com rede social, testemunho, isso é muito tranquilo de produzir, vai fazer prova dos bens adquiridos e vai partilhar um caminhão de coisas que tu nem imaginava, né, que seria necessário. Então, o que a gente recomenda? Sentem, estabeleçam as regras, o que temos, uma união estável, então vamos lá, vamos formalizar, vamos fazer em cartório e vamos eleger o regime de bens. Não é ainda uma união estável, o que dá para fazer? Vamos fazer um contrato de namoro, bem tranquilo também, pode ser instrumento particular, já é prova de que, olha, naquele momento não queríamos ter uma união estável. Josi, mas aí afasta... Contrato de namoro. Isso é muito interessante. Né? Josi, mas aí afasta... O contrato de namoro vai afastar a união estável? De jeito nenhum. Se todos os elementos em volta configurarem uma união estável, ele pode vir a ser derrubado e ser estabelecida uma união estável. Quando é que se discute isso? Geralmente em processo, né? Porque uma parte quer dizer que não tinha união estável e a outra parte quer dizer que tinha uma união estável. Ele não é suficiente para afastar, né? Se todos os outros elementos fizerem prova de uma união estável. Mas ele é um elemento de vontade, que manifesta ali que, olha, em algum momento esses dois não queriam ter uma união estável. Perfeito. Então, assim, doutora, normalmente as pessoas dizem, a partir de 2 anos, então, eu já tenho união estável, ou a partir de 6 meses se morar junto. Não é nada disso, então? Não tem um padrão. Se tu for em cartório, normalmente o padrão deles, a escritura deles, vai dizer que é de 2 anos para trás.
Né? Outra questão importante, Amanda, é que para a escolha do regime de bens, o regime de bens ele vale só do momento da escolha para frente. Não adianta ter uma união estável constituída há 15 anos e ir lá, mas eu quero a separação total de bens. Não, tu até vai conseguir escolher, mas dali para frente. Dali pra frente. Por que isso? Para não fraudar os credores, né, os terceiros. Então, o regime de bens sempre ele vai ser escolhido dali para frente. Na escritura pública também. Perfeito. Muito bem.